Então, essa primeira aula de fisiologia humana, a gente fala então sobre homeostase e alostase. Então, primeiramente, a gente precisa definir o que é homeostase e alostase. Homeostase, então, basicamente, é a estabilidade de um organismo vivo com gasto de energia, ou seja, basicamente é buscar a estabilidade desse organismo vivo. Então, ele vai fazer isso com gasto de energia e com gasto de ATP. Então, essa é só a imagem para ilustrar, né, que eles buscam a estabilidade. Já a alostase são mecanismos, são formas de fazer a manutenção dessa homeostase. Então, são fatores que vão fazer com que atinja a estabilidade, ou seja, com que se atinja a homeostase. Então, ele vai fazer essa manutenção. Agora a gente vai explicar o que é sistema dissipativo. Sistema dissipativo, então, ocorre quando há perda de energia em forma de calor. Por exemplo, envelhecimento celular e, por exemplo, como ocorre nos organismos, dos seres vivos em geral. Sempre ocorre perda de energia em forma de calor, sempre sistema dissipativo. Tem também o sistema conservativo. No sistema conservativo não vai ocorrer perda de energia em forma de calor e ele não existe na natureza, porque não é possível ter vida, né? É incompatível com a vida essa forma de equilíbrio, ou seja, no equilíbrio não ocorreria essa perda de energia. Então não é possível ocorrer isso na natureza. Então a gente sempre vai adotar o sistema dissipativo então, para o organismo humano, para os organismos dos seres vivos em geral. Agora a gente vai falar então de processos alostáticos. A gente viu que a alostase é um mecanismo, então uma manutenção que vai ocorrer para se atingir a homeostase, que é a estabilidade do organismo. Então, processos alostáticos são mecanismos que visam o estabelecimento da homeostasia. Então, a gente tem como exemplo, se você quer manter a glicose na normalidade no sangue, você vai ter que ter uma secreção de insulina e uma maior absorção intestinal de carboidratos. Se você tiver essa absorção de carboidratos, de açúcares em geral, e não tiver a secreção de insulina, vai ter um aumento então de carboidratos, de açúcar, né, no sangue, ou seja, não vai ocorrer estabilidade. Então, para ocorrer a estabilidade, vai ter a secreção da insulina para regular essa concentração de glicose então, no sangue. Então, esses são processos alostáticos que vão visar a estabilidade para atingir então, a homeostasia. Então, aqui só a imagem para ilustrar ali, o intestino. Agora a gente vai para outro tópico. A gente vai ter que explicar então o que é estresse, carga alostática e doença. O estresse, então, ele é um evento real ou imaginário que vai ameaçar a homeostase, ou seja, a estabilidade do organismo, exigindo, então, uma resposta alostática do organismo. A carga alostática é a quantidade de energia metabólica que deverá ser dispensada por determinado mecanismo alostático para a manutenção da homeostase, ou seja, é a quantidade de energia que vai ser gasta, então, para conseguir fazer a manutenção da homeostase. A doença vai ocorrer quando tiver uma descompensação da homeostase, ou seja, quando a homeostase não for atingida devido a uma sobrecarga alostática em algum mecanismo de defesa. Então, ali, quando você tem um estresse, o organismo vai ter uma carga alostática, uma quantidade de energia que ele vai gastar para tentar combater esse estresse. Quando essa quantidade de energia que ele vai tentar gastar excede o que ele pode gastar, por exemplo, você vai ter uma descompensação, ou seja, uma sobrecarga alostática, e você não vai conseguir corrigir, então, para chegar à homeostase, e você então pode ter uma doença. Agora sobre feedback negativo e posteriormente então sobre feedback positivo. São dois mecanismos então para se atingir a homeostase. No feedback negativo ocorre então a redução da intensidade de um processo, tanto ele se for um processo que está ocorrendo de forma exagerada ou uma forma muito baixa, por exemplo, a pressão alta e a pressão baixa. Então, no exemplo da pressão alta, o organismo então, ele vai acionar mecanismos alostáticos, ou seja, elementos, para a pressão diminuir. E quando você tem a pressão então baixa, o organismo vai acionar elementos para a pressão aumentar. Então, tanto faz se ela estiver exagerada ou se estiver baixa, ele vai querer visar o estabelecimento então da estabilidade, ou seja, da homeostasia, tanto baixando a pressão ou aumentando para visar a estabilidade. No caso do feedback positivo, você vai ter um aumento da intensidade de um processo, por exemplo, nas contrações durante o parto. As contrações no organismo normal, elas estão estáveis, no caso, né? Não está ocorrendo contrações.
Quando tem o parto, vai ter então essas contrações, né, para ajudar, né, no parto. Então vai aumentar a intensidade dessas contrações, ou seja, vai sair da estabilidade, que seria não ter contrações, vai aumentar essa intensidade desse processo para ocorrer então o parto. Então o feedback positivo, ele também é muito importante, ele não está visando a estabilidade, mas ele é importante em alguns processos que vão ocorrer durante a vida. Então basicamente essa foi a aula de hoje. Se você gostou do vídeo, dê um curtir ali embaixo, se inscreva no canal e até a próxima aula.